Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but Olá, alunos da rede municipal, novamente aqui, continuando com as nossas aulas. Então, hoje nós vamos falar de duas reportagens, realidade e mistério. Então, o que é realidade? Realidade é tudo aquilo que realmente acontece, que é real. Mistério é uma coisa que a gente fica assim, imaginando, será que é, será que não é, certo? Então, tem essa diferença. Então, aqui fala assim, você costuma ler jornais escritos especialmente para crianças? Isso daí, cada um tem a sua opinião, né? Tem o seu parecer. Nessas aulas, você conhecerá 2 textos publicados na mesma edição de um jornal infantil e que fazem parte de uma reportagem sobre o Dia de Finados. Então, Dia de Finados, né? Nós comemoramos, homenageamos, né, os mortos dia 2 de novembro. Então, Dia de Finados é onde a gente homenageia os mortos e que nós vamos assim até o cemitério, né, levar flores para os nossos entes queridos. O primeiro informa sobre a origem dessa data e o modo como alguns povos a comemoram. Como o Dia de Finados começou a fazer parte dos calendários? Quem teria tido a ideia de escolher uma data para lembrar a morte? Já o segundo apresenta dados sobre uma visita de 3 garotos a um cemitério e trata também de algum mistério. O que terá ter acontecido lá? Então, realidade é aquilo que nós, então, aí no caso, nós vamos homenagear os mortos. E aí agora é um mistério que aconteceu lá no cemitério, que foi 3 garotos lá. Para isso, eu preciso fazer a leitura aqui do Dia de Finados, é celebrado em diferentes países. Então, cada país é celebrado de uma maneira, certo? Então, para isso, eu preciso fazer a leitura, onde inicia aí e termina toda a parte, tem a parte de sinônimos, né, dos significados das palavras que estão em laranja, elas estão ao lado aí para vocês saberem os significados, certo? Agora aí tem as atividades para ser respondidas relacionadas à leitura. Então tem aí a primeira. O título da reportagem é adequado, esclarece o leitor sobre o que ele lerá? Justifique. Então, o que você acha? O título lá, ele está claro, né? Eu acredito que vocês vão entender que ele está claro para saber do que vai ser falado no texto, do que vai ser lido, do que, se tem relação. Eles querem que você veja se realmente tem relação. Qual é a finalidade dessa reportagem? Então, a finalidade dessa reportagem é o quê? É fornecer o quê para o leitor? Vai informar sobre lá como os países comemoram, né, o Dia de Finados e toda essa explicação que eles dão lá no texto. 3. Observe os créditos logo abaixo da reportagem. Então, eu tenho lá. Os créditos são apresentados logo abaixo do texto para informar alguns dados sobre eles. Autor, título da obra e de capítulos. Editora, local e data de publicação. No caso de textos virtuais, geralmente são apresentados o título, o nome do site e a data de publicação. Eu acredito que vocês já conhecem essa parte aí, né? Geralmente, em todos eles, tem site, tem a data de quando foi publicado e tudo mais. Geralmente é no rodapé que tem isso, certo? A partir das informações obtidas nos créditos, é possível saber a quem essa reportagem se destina? Para quem que eles está destinando essa reportagem? É para alguém, não é? Então, para quem é? Para quem está, provavelmente para quem está lendo. O autor dirige-se ao leitor em 2 passagens. Transcreva-as e destaque o termo utilizado com essa finalidade.
O autor dirige-se ao leitor em duas passagens. Transcreva-as e destaque o termo utilizado com essa finalidade. Então, aí, ele traz que vocês têm que saber a origem, né, da onde veio isso, a data e também o porquê dessa reportagem. Então, lá está falando tudo sobre isso. 5. O texto inicia com a frase, hoje é dia de finados. A que data o advérbio hoje se refere? Advérbio, hoje. A que data ele se refere? De alguma coisa, sobre alguma coisa. Não está falando especialmente de finados, então eu dei uma explicação que nós comemoramos, né, o dia de finados numa data, certo? Retoma aí que vocês vão lembrar de que data que ele está falando. Que fato deu origem à data? Lá na leitura está explicando a origem da data. 7. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. A comemoração do Dia dos Mortos dura apenas um dia em todos os países. A comemoração do Dia dos Mortos no México e em alguns países tem a origem recente. No Dia de Finados, alguns países comemoram a lembrança dos mortos e a vida. Em todos os países, no Dia dos Mortos, as pipas representam as almas. Qual dessa alternativa que é a correta? Para isso, eu preciso sempre retomando a leitura, certo? Por hoje é só. As aulas encerram por aqui dessa semana, as aulas de língua portuguesa, e até qualquer hora. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me